tudo debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no segundo dia do nosso tempo da criação. O tema de hoje é escutar o silêncio de Deus. A escuta nasce do silêncio interior. Só quem silencia pode ouvir o sussurro de Deus presente na criação. O barulho exterior e interior muitas vezes sufoca a voz de Deus e nos impede de perceber sua presença discreta e amorosa. O silêncio não é ausência de vida, mas plenitude que abre espaço para a palavra germinar. Escutar é também uma forma de acolher. A criação, os irmãos e irmãs, o próprio Deus, esperam ser recebidos em nosso coração com atenção e ternura. Quem escuta se torna mais humano, mais fraterno, mais capaz de compaixão. O tempo da criação nos convida a cultivar uma escuta contemplativa. Escutar o canto dos pássaros, o murmúrio da água, o silêncio da noite, mas também escutar o clamor da terra ferida e o grito dos pobres. São sementes pequenas, mas que abrem em nós espaço para a esperança. Escutar é o primeiro passo para cuidar, proteger e transformar. Façamos então nossa oração inicial. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos, que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas,
queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação. Sinais de tua bondade, dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós, reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato si. Amém. Abre os olhos e contempla a bondade, a beleza que em cada criatura Deus criou muito amor. Com Francisco canta e louva o teu Senhor. O texto bíblico que iremos ouvir hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 4, 7 a 10. Samuel descobre que a escuta verdadeira nasce de uma atitude humilde e paciente. Assim também nós precisamos aprender, com a ajuda da comunidade, a distinguir a voz de Deus entre tantas vozes. Vamos então acolher a palavra de Deus. Hoje quem irá proclamar para nós a palavra de Deus é a Norma de Curitiba. Ouçamos. O Senhor chamou Samuel, qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamastes? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna-te a deitar-te, disse ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: Falai, Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes. Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, vosso servo escuta. Este tema da escuta está muito presente na Laudato Si, que o Papa Francisco nos apresenta.
No parágrafo 11 ele diz: se aproximarmos do mundo e da vida com uma abertura para esta admiração e encanto, se falarmos a linguagem da fraternidade e da beleza, a nossa relação com o mundo será mais autêntica. O encanto nasce da escuta. Quem se abre ao silêncio e à contemplação descobre a linguagem da beleza escondida em cada criatura. Hoje quem reflete conosco é Fábio Paz, do Serviço Franciscano de Solidariedade em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Fábio. Olá, paz e bem. Sou Fábio Paz, estou no Cefras, na Ação Social Franciscana, e atualmente coordeno a revista Casa Comum. Siga a revista lá no Instagram. O nosso tema de hoje, ele é muito oportuno diante do contexto em que nós vivemos, de tanta falta de sensibilidade, de atenção com a realidade e as suas diversas contradições. Por isso, a proposta da nossa reflexão sobre sementes de escuta e contemplação, escutar o clamor da terra e dos pobres, é um convite tão importante neste dia. José Saramago, no livro Ensaio sobre a Cegueira, escolheu uma epígrafe muito importante, que diz assim: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Essa frase convida à reflexão profunda sobre não apenas observar o mundo como uma pessoa distraída, mas realmente se conectar e aprofundar, enxergar e compreender este mundo e suas nuances e agir para transformar as condições existentes. Então essa frase, ela sugere uma distinção simples, que o ato de olhar é uma percepção da superfície, daquilo que está diante dos olhos, e que o ato de ver é algo mais profundo, compreender e ter consciência do que está acontecendo. Por isso, a atitude de olhar e a atitude de escutar estão dentro da mesma dimensão. E para a espiritualidade franciscana, francisclariana, que tem como Francisco e Clara de Assis como estes sujeitos históricos, apresenta uma perspectiva importantíssima para quem quiser seguir este caminho da sensibilidade profunda, da conexão com o outro e com os outros, em especial para os que mais sofrem. Martin Buber, por exemplo, um filósofo considerado filósofo do diálogo, ele já apontava que o verdadeiro encontro humano se dá quando o eu se dirige ao tu, com presença e escuta real. Então, escutar é reconhecer o outro como sujeito, como alguém que tem algo a dizer, algo que precisa ser acolhido. E olha que importante, sujeito aqui não é só seres humanos. Nesse sentido, todos os seres, animais, todos os seres que são base da biodiversidade da vida, também são sujeitos. E quando Francisco não chama este outro de meramente outro, mas chama de irmão e irmã, aqui há uma relação, há uma capacidade de escuta, de colocar o outro dentro da sua dimensão sagrada, a existência. Por isso, também para Francisco e Clara, este encontro com o outro, essa capacidade de escutar o outro, a voz, o corpo do outro, se dá a partir da experiência do Jesus histórico e crucificado. É a partir desta relação que Francisco e Clara se conectam com aqueles que mais sofrem. E Francisco propõe que de pés descalços, saindo em itinerância, aqui é uma redundância, né? Fazer essa dimensão da itinerância é ir de encontro ao outro, extremamente aberto, extremamente atento. Por isso, escutar o grito
da terra e dos pobres é uma dimensão ética, onde a Laudato Si vai dizer que a escuta da terra e dos pobres é inseparável, pois os pobres são os que mais sofrem com a destruição ambiental, e a destruição ambiental é causa da ação humana. Olha que forte isso, importante. Por isso, termos essa dimensão da escuta, silenciar-se para estar aberta ao outro de maneira consciente e crítica, é fundamental. E para isso, a espiritualidade franciscana vai falar da importância da meditação, como esta ponte, este canal, este método que nos conecta com a realidade de maneira consciente e crítica, para quem sabe chegarmos ao estágio da contemplação, outro elemento francisclariano tão importante. Mas a dimensão da contemplação, aí não precisa de olhos, de ouvidos, você entra num processo de presença do outro. É sentir o cheiro, os contornos e o corpo do próprio Deus. Por isso, no momento de tanta cegueira social e política, no momento de tanta falta de aguçar os ouvidos para esta realidade que clama, que grita por justiça e por reconhecimento, é preciso que nós caminhemos por este caminho de Francisco e Clara. Silenciar, meditar e assim se conectar de maneira afetiva e ativa frente àqueles e àquelas que mais sofrem. Paz e bem. O que eu posso fazer? O que eu tenho a dizer, meu Pai? Que se faça justiça, repartam as terras, partilhem o pão entre nós, filhos teus. O que eu posso fazer? O que eu tenho a dizer, meu Pai? Que se faça justiça, repartam as terras, partilhem o pão entre nós, filhos teus. Hoje a reflexão do segundo dia do tempo da criação nos provoca a escutar o silêncio de Deus. Como gesto concreto, propomos que você tire um tempinho para estar em contato com a natureza. Pode ser na sua roça, no seu quintal, no jardim ou junto das plantinhas da sua varanda. Relaxe, desarme-se, contemple. No silêncio da criação, Deus fala sem palavras. O vento, o canto dos pássaros, a beleza das montanhas, o murmúrio das águas são sinais da presença de Deus. Silenciar é abrir-se para a voz que sustenta a vida. Cheios de esperança, sigamos firmes nas pegadas de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. São Francisco foi um homem profundamente marcado pela escuta. Ele não se aproximava da realidade impondo sua própria voz, mas acolhia com simplicidade o que a criação, os irmãos e o próprio Evangelho lhe comunicavam. Sua oração era, antes de tudo, uma abertura silenciosa para deixar Deus falar ao seu coração. Francisco descobriu que o silêncio não é vazio, mas plenitude habitada pelo Espírito. Para nós, a escuta franciscana
significa reaprender o valor do silêncio, da contemplação e da atenção, numa sociedade marcada pelo excesso de vozes, informações e muita pressa. O franciscano, a franciscana, são chamados a ser testemunhas do silêncio, de um silêncio fecundo que permite reconhecer a presença de Deus no dia a dia, no cotidiano. Escutar é resistir à tentação da superficialidade. A escuta é uma semente de esperança. Ela nos devolve a capacidade de admiração, nos reconcilia com a criação, nos aproxima dos pobres e nos abre ao mistério de Deus. Concluindo então nossa reflexão, a Rosalva traz uma oração síntese deste dia de reflexão. Senhor Deus, Tu que falas no sopro suave e no silêncio profundo, ensina-nos a cultivar um coração disponível. Muitas vezes estamos cheios de barulho, preocupações e pressa e não conseguimos ouvir Tua voz. Hoje queremos parar diante de Ti, repousar em Tua presença e deixar que Tua palavra seja semente em nossa vida. Dá-nos, Senhor, a graça de reconhecer-Te nas pequenas vozes, no canto dos pássaros, no murmúrio da água, no sorriso de uma criança e até mesmo no silêncio da noite. Que saibamos ver Tua bondade refletida em cada criatura e acolher Tua ternura, que se comunica sem gritos, mas com simplicidade. Ensina-nos também a escutar os pobres e os feridos da vida, pois em seu clamor ressoa o chamado do Teu Filho. Como São Francisco, que descobriu a Tua voz no encontro com o leproso, ajuda-nos a abrir os ouvidos do coração para ouvir os que ninguém escuta. Ó Senhor, dá-nos um espírito de contemplação e silêncio, que, fortalecidos por Tua presença, possamos viver com mais simplicidade, atentos à Tua vontade e disponíveis para servir. Fala, Senhor, pois os Teus filhos e filhas escutam. Amém. Que o Senhor então nos conceda a graça do silêncio, da contemplação, da meditação. Abramos nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor nos diz. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.